Bem, boa noite, meus irmãos, boa noite, minhas irmãs. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis. Hoje, dia 10 de julho de 2025. E nesse horário, nós estudamos, né, o Evangelho segundo o Espiritismo. Nossas palestras de quintas-feiras é o estudo sequencial do Evangelho, essa publicação de Allan Kardec. E na noite de hoje, nós recebemos o nosso irmão Alex Pessini, do CEFAC, né, Alex? Isso, Centro Espírita Fé, Amor e Caridade, no Pão da Fome. perfeito. Nós temos grandes amigos aí. Antônio Mário, Jane, vários amigos, uma casa muito querida do nosso coração. E o Muito nosso irmão Alex, ele vai conversar conosco sobre o capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados são brandos e pacíficos. Item 10, que é a conclusão do item 9, que trata da cólera. Um assunto muito importante. Alex, você gostaria de falar alguma coisa? Fique à vontade. bom. Um prazer imenso estar aqui, agradecer a Francisco de Assis, né, que nos permite esse trabalho na Seara do Cristo, a indicação aí dos amigos aqui do Cefac. Então, é um prazer imenso estar com vocês, conhecendo aqui, né, primeira vez que eu estou por aqui, conhecendo os amigos aí. Espero que a gente possa estudar outras vezes, né, possamos estar juntos, tá bom? Graças a Deus, se Deus quiser, se Deus quiser. Mas antes de nós começarmos o nosso trabalho, nós vamos convidar a nossa irmã Carmen. Ah, meu Deus do céu. A nossa irmã Carmen, para Carmen fazer a nossa leitura do preparo e a prece. Carmen, por favor. Boa noite a todos e o preparo é desse livro aqui, Ânimo, de Lorival Lopes. E a lição aberta é essa daqui, que tem como título Progredir. E ele nos diz: Vês em ti novos tempos? Para que novos tempos de paz, alegria e prosperidade vinguem, trabalha contigo mesmo, usa boas ideias, apara defeitos e corrige erros. Faze nascer o sol interior. O exterior que tu vês, segues e sobre o qual ages, nada mais é do que reflexo do teu interior. Pois como pensas, assim ele é. Usa o poder que tens. Agora é o momento de fazer os projetos de elevação, prosperidade e paz maior. É a hora de olhar para dentro e enxergar ali uma luz, uma força vigorosas, uma força e vigorosas condições de progresso. Para se embelezarem as árvores, trocam as folhas e as pessoas as ideias. Então, amigos, uma lição tão pequena, mas com tanta mensagem, tanta coisa boa para a gente refletir, que nós precisamos modificarmos o nosso interior, né? Para que o exterior possa brilhar essa luz interior que nós temos. Então, Senhor, abençoe a nossa reunião pública de hoje, aqui na casa de Francisco de Assis, que nos acolhe. Abençoe nosso amigo Alex, para que ele possa nos ajudar mais um pouco nessa reflexão do Evangelho abençoado do Cristo. Que todos nós possamos ter uma noite de muitos estudos, de muitas reflexões. Graças a Deus. Graças a Deus. Eu vou. Carmen, o anfitrião está com você, tá? Você observa aí os microfones, por favor. E eu passo a palavra aqui para o Alex. Alex, você tem até 7h25 para concluir teu pensamento, tá? Que Deus te abençoe e continue a abençoar todos nós. Todos nós. Bom, pessoal, uma ótima noite a todos. Estou vendo que em Petrópolis está frio, né? Está frio, né? Aqui nós temos hoje 22 graus agora, nesse momento. Não sei quanto que está fazendo aí em cima, mas acredito que mais, né? Aliás, menos, né? Bom, eu não sei como é que vocês funcionam aqui no estudo, mas é assim, eu não me importo, tá? E não tem nenhum problema se alguém quiser
falar alguma coisa, fazer alguma pergunta durante o estudo. Eu não sei se vocês fazem esse tipo de dinâmica, mas assim, eu não me importo, não há problema algum. Então, e também, assim, não precisa levantar a mão, essas coisas. Abre o microfone, fala, eu paro de falar, a gente faz a pergunta e a gente tenta responder ou tenta chegar a uma conclusão, né? Que nós estamos aqui para refletir. Então, assim, não querendo quebrar o protocolo da casa, mas fiquem à vontade se quiserem perguntar, né? Discordar, com certeza também, né? Então, fiquem à vontade, tá bom, gente? Bom, vamos lá. Então, hoje a gente vai falar aí sobre o item 10, que é justamente essa parte da cólera, né? E o item 9, o Evangelho começa, né, que o orgulho vos induz a julgar-vos mais do que sois. E é esse mesmo, né? É orgulho, né? Não tem outro nome. A não suportardes uma comparação que vos possa rebaixar. A vós considerardes, ao contrário, tão acima dos vossos irmãos, quer em espírito, quer em posição social, quer mesmo em vantagens pessoais, que o menor paralelo vos irrita e aborrece. Que sucede então, né? Entregai-vos à cólera. Então, meus amigos, quando a gente fala aí da cólera, né? É quando a gente se desespera e você perde literalmente a sua noção. E isso é um desequilíbrio, né? Os amigos espirituais, eles nos informam em várias oportunidades que é nesse momento que eles conseguem chegar até nós, né? Porque é a sintonia. Nesse momento a gente coloca lá em 99,9 MHz, né? E eles aceitam essa sintonia e é onde eles chegam perto de nós, porque nós perdemos o equilíbrio, né? Então, por que que o orgulho ainda faz parte da gente, né? Por que que a gente é tão orgulhoso ainda? Por que, né? Que a gente fica assim, nossa, eu sempre quis ter um casaco branco como esse que a Rose tem, eu sempre quis ter. Aí a gente chama do olho grande, né? Já ouviram isso? É o olho grande, né? Aí eu, Esse problema da cólera é justamente quando os amiguinhos espirituais, né, equivocados, eles nos dão aí a sua presença, né? E aí nós temos que trabalhar isso. Então, e aí eu pergunto a vocês, o que vem ser a cólera, né? O que que a gente precisa entender como a cólera, né? E o Evangelho lá, nesse item 10 ele diz que a cólera é um acesso de demência. Olha só, gente, demência. Aquele que se entrega a ela se assemelha a um louco. Então, literalmente, né, quando a pessoa está encolerizado, né? Nesse caso, eu acho que a gente nem deve chegar perto, porque a pessoa, como o Evangelho mesmo diz, é como se fosse uma loucura, ele está louco, está fora de si. Então, é preciso o quê? Prece. É preciso prece, para que os amigos espirituais possam envolvê-lo, não é mesmo? E aí ele retorne ao equilíbrio. E como é que a gente exemplifica isso? Eu não sei se os companheiros aqui trabalham na mesa mediúnica, mas o que que a gente vê na mesa mediúnica, né? Citando aqui, não citando nomes e tal, mas apenas o exemplo. Quando alguns irmãos que chegam encolerizados, porque às vezes eles chegam dessa forma, encolerizados, por que que me trouxeram aqui? O que que eu estou fazendo aqui? Quem são vocês? E assim. E aí o que que a gente faz? A gente tenta conversar. Não consegue, a gente pede que os amigos espirituais apliquem a ele um passe para ele se acalmar. E aí ele mesmo fala, né? Estão me aplicando aqui um remédio para que eu possa me acalmar. Então, eu estou acalmando. E aí ele volta a ter o mínimo de equilíbrio e o mínimo de condições para a gente poder conversar, senão a gente não tem condições nem de conversar, né? Então, ó, a cólera é a raiva no estado explosivo, né? Quando deixamos as emoções tomarem conta e no lugar da nossa razão, né? Então, quando a gente se encontra nesse estado colérico, né, nós perdemos o controle das palavras, dos gestos, né, e até das decisões. E aí, assim, é muito ruim esse tipo de situação, que a gente não deve entrar nela, né, porque literalmente a gente sai de si, sai do eixo, né. É,
uma observação, ó, que o espírito pode estar avançado intelectualmente, mas ainda desequilibrado moralmente, se ele não domina, né, gente, esses impulsos. Então, aonde que a gente vê muito disso? Na casa espírita, que é o lugar, um hospital, né, onde a gente recebe todos esses irmãos. Quantas vezes o próprio trabalhador, ele não está bem, né? Trabalhador, colega trabalhador, ele chega assim desequilibrado, quase em estado de cólera. E aí o que que ele precisa? Ele não pode trabalhar naquele dia, ele tem que receber. Então ele tem que receber o passe, ele tem que receber o atendimento fraterno, né? Ele tem que ser acolhido, como dizia Jesus, para ele voltar a se equilibrar. Provavelmente coisas durante o dia o fizeram tirar ali do eixo, né? E aí a gente vai concatenar essa situação com o Livro dos Espíritos, lá na questão 913, aí Kardec perguntou para os amigos espirituais qual é o mais característico sinal da imperfeição. Questão 913. Eles respondem: o interesse pessoal. As imperfeições se ligam ao egoísmo e ao orgulho, raízes da cólera. Olha só, gente, elas se ligam ao egoísmo e ao orgulho, raízes da cólera. Então, assim, é muito importante a gente tomar conta, né, desse orgulho, desse egoísmo, dessa falta de humanidade, vamos dizer assim, humildade, porque a gente às vezes confunde humildade, não confunde? Quando a gente vê uma pessoa assim muito simples na sua roupa, né, não tem condições financeiras, vamos dizer assim, é uma pessoa pobre, simples, a gente diz que ela é humilde, mas é uma coisa não tem muito a ver com a outra. A humildade é uma coisa mais diferente, né? A humildade é quando você se deixa colocar atrás para que um outro irmão fique à frente. Eu costumo dizer assim, lá na casa de Eurípides, uma vez, uma colega nossa da antiga, né? Fiz curso do Evangelho com ela sempre sentava nas palestras lá atrás, nas últimas cadeiras. Aí uma vez eu falei com ela: "Ô, Elza, por que que você senta aqui atrás se tem lugar lá na frente?" Aí ela falou assim: "Ô, meu irmão, é porque eu já sou antiga de casa e eu não sei se a casa vai encher. Então eu deixo os primeiros lugares para aqueles companheiros que estão chegando pela primeira vez à casa, para aqueles que estão vindo pela primeira vez, que eles possam sentar bem pertinho do palestrante e eles possam saborear, né, de uma forma mais agradável, mais elucidante, as palavras do palestrante." Aí eu pensei bem, falei: "Isso é humildade." É quando você deixa o seu lugar para o outro, né? Para o outro aproveitar melhor. Então, assim, um exemplo bem simples, né? A gente faz isso. Ou a gente pensa naquele ditado antigo, né? Primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, né? Ou farinha pouco, meu pirão primeiro. A gente, espírita, e ainda pensa assim. Nós pensamos assim. O melhor lugar, né? A mesa. É, por favor, não vai aqui nenhuma crítica, tá? Mas assim, uma coisa que eu não concordo. Eu não, mas aí sou eu, tá? Pelo amor de Deus, não vão está sendo gravado aí, é minha culpa, tá? Às vezes eu vou fazer palestra em alguns centros e as primeiras cadeiras, eles colam um adesivo escrito médium, médium. Assim, eu não concordo com isso. E aí ninguém pode sentar ali, só os médiuns. Então, assim, é uma forma de organização? Pode até ser. Mas quem chega pela primeira vez à casa não entende muito bem aquilo. Por que eu não posso sentar naquela cadeira? Eu queria tanto ouvir essa palestra lá de frente, por que eu não posso? Então, assim, mas é uma coisa minha, tá? Eu não concordo. Eu vejo muito disso, bota a etiqueta. Acho que a gente senta em qualquer lugar, né? Na nossa casa não tem isso, você senta onde você quiser, só não pode sentar lá na mesa da coordenação, né, da presidência, lá vamos dizer que vai coordenar o estudo do dia. Mas para isso, você senta onde você quiser, os médios estão espalhados pelo salão, e na hora do passe, cada um levanta na sua fileira e vai dar o passe, né? Mas é só uma observação, tá, gente? Só uma observação. A gente mostrar aí literalmente a nossa humildade, não se prendendo a essas formalidades. No livro Pensamento e Vida, lá no capítulo 19, né, o Emmanuel traz para nós assim essa passagem, ó. Somos advertidos de que o pensamento descontrolado
gera emoções desequilibradas, como a raiva, né, prejudicando nossa saúde e relações. Então, o que que a gente tem visto? Não sei se Petrópolis também está assim, mas aqui no Rio a gente tem visto assim, é uma ansiedade tão grande nas pessoas, no trânsito, no dia a dia. Ninguém tem paciência, é todo mundo com pressa, é todo mundo sem tolerância, às vezes, com os mais novos ou com os mais velhos. Então, assim, por quê? Por que isso, meus queridos amigos? Porque o bem não faz propaganda, né? Não sei se Petrópolis faz. Aqui embaixo. Vamos lá, né? Como falava aqui no livro Pensamento e Vida, né? Emmanuel fala para nós, então, que essas emoções descontroladas, né? Ela gera raiva, prejudicando a nossa saúde e as relações com os nossos companheiros. Então, as pessoas vêm me perguntar, e aí eu falo, né, que os amigos espirituais dizem que no contexto, no contexto geral, a gente caminha, e já caminhamos bastante, mas o bem, ele não faz propaganda, né? A propaganda que a gente vê é de morte, é de assalto, é de briga, mas a gente não vê propaganda, por exemplo, né? Você nunca viu a Globo, lá no Jornal Nacional, o William Bonner dizer: esta semana nós filmamos a entrega da quentinha lá do centro tal, em Petrópolis, do centro tal, em Nilópolis, do centro tal, no Rio de Janeiro. Você não vê isso, você não vê. E esse trabalho é feito, né? Esse trabalho é feito por várias irmandades, né? Por várias seitas ecumênicas por aí. Então, assim, o bem, ele está em trabalho, mas não chama atenção. Então, a gente acha que está tudo ruim, né? Ai, eu estou até com medo de sair de casa. Não tenha medo. E eu digo para vocês, eu faço uma pergunta nas minhas palestras, eu pergunto ao pessoal assim: quem aqui hoje saiu de casa para vir aqui à palestra e antes de sair de casa fez a sua prece pedindo proteção na sua saída, na sua chegada? E aí, pasme, poucas pessoas levantam a mão, poucas pessoas. Porque o nosso costume é o quê? No dia a dia, na nossa pressa, na nossa ansiedade, você simplesmente pega a bolsa, pega a chave e sai. Você não lembra de estar em comunhão com Deus, né? Com o nosso irmão Jesus. Então, assim, mas Alex, eu tenho que fazer prece toda hora. Tem. Mas não é a prece de Cáritas, né? Não é você ler, mencionar a prece de Cáritas, que é uma folha de papel A4. Não é isso que Jesus quer. A prece é linda, a prece de Cáritas, mas ele quer que você entre em sintonia com ele. Então, vai almoçar. Senhor, obrigado pela refeição. Ponto. Vai sair. Senhor, abençoa a minha saída e a minha chegada. Porque são essas conexões que nós fazemos com o plano espiritual que nos protege. Que às vezes você fica o dia inteiro sem lembrar de Cristo. Aí só lembra quando chega na casa espírita, só lembra quando chega na igreja, só lembra quando dá dor de barriga, ou então quando você está em ameaça de ser assaltado. Aí nessa hora você lembra de Cristo. E aí, eu pergunto a vocês aqui, minhas companheiras, vou fazer uma pergunta aqui interessantíssima, mas é para responder com verdade, hein? A Rose não vai deixar ninguém preso depois da hora aqui para não poder desligar, não, tá? Vai todo mundo, ninguém vai ser punido, mas assim, imaginem que o amigo do alheio chegou para pegar o seu telefone emprestado e esquecer de devolver. O amigo do alheio tá de cara com você, né? Aí ele vai usar aquela frase típica, né, que eles usam: perdeu, perdeu. Nesse momento, você vai lembrar de Jesus e você vai orar. Você vai pedir para quem? Nesse momento, quem que você pede? Você pede o que para ele? Podem abrir o microfone aí, a Rose não vai brigar, não. Abra o microfone aí e fale. Você pede para quem? Eu pediria para ele ficar calmo, entrega o telefone e vai, meu filho. Fazer o quê? Né? Infelizmente, quem está fazendo errado é ele, né? Então ele precisa mais do que eu, né? Sei lá. Muito bem, mas eu acho que você colou, hein? Eu acho que você pegou cola nessa resposta, hein? Carmen, você pediria para quem, Carmen? Para quem que você pede nesse momento? Aquele momento ali que você está em desespero. Senhor, me ajuda.
Vou ligar para a polícia. Quem está ali? Ana Nascimento, Ana Constantino, se quiserem participar aí também. Para quem que você pede? Para que você Eu pede entro em nessa hora? pânico, eu entro em pânico, E fico vai pedir para desesperada. quem? Senhor? Ah, geralmente a gente pede socorro, né? Exato, Proteção e exato, socorro, pelo amor de Deus. exato. Perfeito. É isso aí. A maioria, né, de nós faz dessa forma. A gente pede proteção, a gente pede ajuda para nós. Mas nós já estamos protegidos porque nós fizemos a nossa prece quando saímos de casa. A gente fez. Ah, eu esqueci. Não era para ter esquecido. Então a gente tem que fazer a prece antes de sair de casa. Se encontrar com o irmãozinho, amigo do alheio, nesse momento que você vai orar, você vai fazer o quê? Senhor, abençoe a ele. Tire da ideia dele esse pensamento de me assaltar. Ilumina os caminhos dele. Eu tenho que orar por ele. Mas não. Todo mundo ora por quem? Por mim. Senhor, me ajuda. Me ajuda que é para ele não me matar. Né? Pô, aí você tem medo de morrer? Que espírita é você, né? Você tem que dar o testemunho. Ah, mas eu ainda estou encarnado. Mas você tem que dar o testemunho, gente. Que você aprendeu tudo lá no Evangelho. Então a gente não ora, a gente entra em estado de cólera. E aí a gente perde, ó, como os espíritos falam, perdemos o raciocínio. Nesse momento você tem que orar por aquele irmão. É Para por dizer ele. bem a verdade, a gente nem sabe como que a gente vai reagir, né? É, A gente já tem isso, porque a gente pode exato. até ficar agressivo e partir para cima também do assaltante. E é nesse caso, Ana, que a gente, fazendo a prece antes de sair de casa, eu vou rogar a Deus e a Jesus, né? O Jesus que está mais perto de nós, né? A Jesus que ele me fortaleça e que eu saiba, em algum, se eu tiver que passar por isso, que eu saiba como eu, como é que eu vou dizer? Oh, meu Deus. Que eu saiba como Comportar, né, como me direitinho, né? comportar, perfeito. Que eu saiba como me comportar. E é possível, vamos lembrar aqui, aí a gente vai sair de casa, aí esqueceu a chave, perdeu a chave. Não é possível que mexeram na minha chave. Aí a gente começa a reclamar. Pegar a chave. Eu não sei, agora eu não consigo abrir o portão. Por que eu vou chegar atrasado? Porque só acontece comigo. Senhor, só acontece. Aí eu começo a reclamar porque eu perdi a chave. Olha só, nós somos assim. Só que a gente não entende que, às vezes, aqueles minutos que a chave nos proporcionou, né, em procurar, é exatamente o tempo que nos atrasou para a gente não cruzar com alguém que fosse nos fazer mal na rua. A gente não pensa assim. Ninguém pensa. A gente simplesmente reclama. Não é possível, senhor, que isso é quando eu vou chegar atrasado no médico. Mas se você vai chegar atrasado, é porque você precisava chegar. Nada é por acaso, nada. Tudo tem. Os amigos espirituais aproveitam tudo para nos proteger, nos ajudar, desde que nós deixemos, né? Desde que a gente esteja em sintonia com eles. Fazer a prece. Você quer ver? Vamos para a rua. Vamos resolver alguma coisa. Retornamos ao nosso lar. Antes de entrar em casa, faça uma prece rápida, antes de entrar em casa. Senhor, que eu não leve para dentro da minha casa nenhum tipo de intuição desnecessária, nenhum tipo de desequilíbrio de algum irmão equivocado que eu possa estar trazendo. Pronto. Naquele momento, é como se você fizesse uma limpeza ali, né, na hora, antes de entrar na sua casa. Porque a sua casa é seu porto seguro. Ela já está protegida, a gente sabe, porque tem ali, a gente faz o culto no lar. Mas é uma forma de você se higienizar, se reequilibrar, para não desequilibrar ninguém que esteja na sua casa. A gente faz isso? Não. A gente simplesmente chega. Ah, tô apertado para ir no banheiro. Entrei correndo. Nem lembrei de nada. Então, a gente se afasta de Jesus. Ah, Alex, mas que coisa chata. Eu tenho que estar fazendo prece o dia inteiro? Mas são pequenas preces. São pequenas lembranças que você está em sintonia com Jesus. Certa feita, na casa de Eurípides, estava entregando quentinha e eles foram para Copacabana. E aí eles encontraram uma senhora debaixo tipo um sobrado, né? Uma escadazinha, assim, ela estava debaixo da escada junto com outros.
outros irmãos ali, moradores de rua. E aí eles conversaram com ela estava um pouco adoentada. Eles deram ali o atendimento que podiam no momento, né, de algum remédio que estavam levando, a quem tinha, fizeram uma prece, é, oração, deram um passe nela, né, fizeram aquele atendimento fraterno ali no momento, tá? E a gente desconhece o poder da quentinha, tá? E aí eles prosseguiram o trabalho, tá? Passou um tempo, na mesa mediúnica, vem um espírito para falar da importância do trabalho da quentinha. Porque a gente acha que a quentinha é comida, é levar comida material, né? A matéria, tá? E aí esse espírito falou assim: porque algum tempo atrás os trabalhadores desta casa encontraram comigo no bairro de Copacabana, estava debaixo da escada, Deus deu todos os detalhes. Eles me atenderam e naquele mesmo dia eu desencarnei. Olha só. E eu fui amparada, né, que era uma mulher, eu fui amparada pelos amigos espirituais em função daquele atendimento fraterno da quentinha. Então ela voltou à mesa mediúnica para falar da importância do trabalho. Por quê, gente? Aí, de novo, quando a gente vai levar a quentinha, né? A quentinha é como se fosse a entrada para você chegar perto daquele irmão que só pensa em quê? Ele pensa em crack, em drogas ilícitas, né? Conseguir comida, às vezes de forma ilícita, roubar algumas coisas para conseguir coisa dele. Ele está na rua, né? Está envolvido ali. E quando você chega com a quentinha, você às vezes conversa um pouco com eles ali, né? Aí na hora de ir embora, o que que eles falam para a gente? Vão com Deus! Que Deus abençoe vocês! Aí estende a mão. É nesse momento que a espiritualidade chega. É nesse momento que a espiritualidade consegue entrar na mente desse irmão. Ele consegue se unir a ele e realizar um trabalho de ali, né? De acompanhar ele, de receber ele de uma forma mais fraterna, porque ele se desliga do mundo material e se liga com a parte espiritual nesses minutos, né? Nesses segundos, às vezes. Então, o trabalho da quentinha ele vai muito além, né? Da entrega do material. Uma vez nós estávamos entregando, meu filho estava comigo, aí nós chegamos lá, eles estavam brigando, brigando mesmo. Aí meu filho ficou, pai, eles estão brigando, pai. Eu falei assim, filho, fica calmo e já já essa briga vai acabar, você vai ver, já já, fica calmo. Vamos continuar o trabalho aqui e tal. A pessoa, vamos organizar a fila, pessoal, vamos fazer a fila e tal. Aí nós passamos a prestar atenção na fila e quando a gente percebeu, os dois que estavam brigando estavam na fila, um atrás do outro, com a cara toda ensanguentada, mas um atrás do outro, esperando para pegar quem tinha. Então, assim, a gente vê a disciplina de Emmanuel. Olha o que que a espiritualidade não faz, né? Quando a gente não atrapalha. Então, assim, é muito importante, gente, esse nosso equilíbrio, né? Não nos deixar entrarmos em cólera e fazermos pequenas preces. Nós estamos aqui hoje online, né? Agradecendo a Deus pela tecnologia online. Mas quando a gente está presencial no centro espírita, eu falo para o pessoal, pessoal, antes de sair daqui, para ir embora para a casa de vocês, façam uma prece. Senhor, abençoa a minha saída e minha chegada, para que eu possa retornar ao meu lar, para você estar em comunhão com o teu anjo da guarda, né? Ah, mas eu já estou dentro da casa espírita. Mas não é assim. Você tem que estar em sintonia com Deus, né, com Jesus. Então, são as pequenas preces. Aí eu pergunto: quem fez a prece hoje de manhã? Quem abriu os olhos e fez a prece? Quase ninguém. Quem fez a prece na hora do almoço? Quase ninguém. É assim, eu tenho que agradecer a hora do almoço? Tenho. Por quê? Porque não é apenas um par de mãos que fazem aquele alimento que você está recebendo. São vários pares de mãos, aqueles que plantaram, aqueles que colheram. Não é isso? Olha só quantas pessoas não estão envolvidas para que aquele alimento chegue à sua mesa. E a gente esquece disso, né? Então, assim, é para nossa reflexão, tá, gente? Para nossa reflexão aqui e a gente poder orar bastante, né? No nosso dia a dia. Vamos dar seguimento aqui, ó. A cólera como um obstáculo à evolução espiritual. Aí eu coloquei assim, ó. A cólera é um sinal de impaciência e orgulho ferido.
né? Aí eu fico encolerizado. Nossa, por que que fizeram isso comigo? Logo eu, que sou tão bonzinho, né? Vocês, vocês, vocês se acham bonzinhos, meus amigos? Boazinhos? Vocês se acham? Aí, assim, o espírita tem um problema sério, né? Aí, certa feita, a gente estava fazendo a quentinha, aquela mesa grande, fazendo a quentinha, um pessoal cortando os alimentos, outros arrumando a quentinha e outros lá dentro da cozinha mexendo. Aquela panela pequenininha que tem 100 litros, né? 100 litros de feijão e aquela colher de pau que parece um remo, né? Parece um remo de barco, não é isso? Aí chegou um pessoal novo. Ah, eu gostaria de participar, gostaria de ajudar. Oh, meus irmãos, sejam bem-vindos à casa, e tal. O que que vocês gostariam de fazer? O que que atrai mais vocês aqui? Ó, nós temos aqui o pessoal que descasca legume, tem o pessoal que arruma quentinha. O que que vocês querem fazer? Lá dentro é o pessoal da cozinha, tá? Ah, eu me identifico mais com os temperos na cozinha. Tá, então vamos chegar para cá. Aí nós fomos levando o pessoal lá para dentro da cozinha. Chegamos lá. Tinha uma companheira, um companheiro, mexendo feijão, né? Aí, poxa, será que eu poderia aqui ficar aqui cuidando do feijão? Aí a gente, claro que pode. Aí nós falamos lá para a pessoa que estava, né? Companheiro, companheira, passa o remo, né? Passa a colher de pau aqui para o amigo que está chegando agora. Ele quer começar a trabalhar. Não. Eu passar? Não, não pode, porque eu sempre mexi o feijão. Se outra pessoa mexer o feijão, vai desandar. O feijão desanda? Ana Nascimento, o feijão desanda? Não é bolo que desanda? Não é? Eu acho que é bolo, o feijão desanda. Então, assim, vamos largar a colher de pau, dar oportunidade para outro. Sai dessa cólera, né? Vamos passar a colher de pau para outra pessoa. Se você já fez, é a oportunidade de você fazer outra coisa. Então, dá para outra pessoa fazer. Isso assim, dentro da casa espírita. Não é à toa, né, pessoal, que Eurípides de Bassanufo tem um hospital só para espírita, né? Lá no Campo de Santana, no centro da cidade, né? Para espírita. A gente acha que sabe muito e chega lá na parte espiritual só falando bobagem, né? Que a gente não entende de nada. Quanto mais a gente estuda, menos a gente sabe. Ó. Concatenando esse assunto com o Livro dos Espíritos, Kardec perguntou na questão 932 por que no mundo os maus têm, muitas vezes, maior influência? E a gente percebe isso, né? Por quê? Ó, porque no mundo os maus têm muitas vezes maior influência. E aí eles perguntam, os amigos espirituais respondem, porque os bons são tímidos. A raiva mal direcionada, inclusive dos bons, contribui para o caos. Olha aí, contribui para o caos. Então, os bons são tímidos. A gente, né, com esse negócio da gente não querer mostrar o que que a gente está fazendo, né? Ah, não precisa de propaganda. Mas às vezes é interessante que a gente mostre, nem que se afaste, não coloque o nosso nome, mas que a gente mostre o trabalho que existe para que outros possam chegar. Eu não sei aí em cima, mas aqui embaixo, no Rio, nas casas que a gente participa, nós temos uma evasão muito grande dos jovens. Cadê a mocidade? Cadê a mocidade da Casa Espírita? Porque a Jane, né, como vocês já conhecem, a Jane tem uma frase que toda vez que ela fala isso, eu dou até arrepio, eu falo para ela, tem que mudar essa frase. Ela diz assim, que a gente já está mais para a noite do que para dia. Eu não estou nada para a noite do que para dia, não. A gente ainda tem muita lenha para queimar. A gente já está mais para a noite do que para o dia, pessoal. Então, assim, a gente não vê os jovens chegando, a mocidade chegando. Por quê? Porque alguma coisa nós perdemos de atrativo para os jovens, com essa coisa de antolhos que a gente usa. Não pode fazer isso na casa espírita, não pode fazer aquilo, não pode fazer aquilo. Por que que eu não posso botar, por exemplo, o jovem para ler a página que a Carmen leu? Será que o jovem não sabe ler uma página? Eu não posso pedir a ele para ler uma página e alguém interpreta? Ou, ó, você vai ler essa página, qual é a interpretação que você tem? E ensina, reflete com ele para que ele possa fazer uma reflexão
dentro dos padrões, né, da conformidade espiritual, da doutrina, do conteúdo doutrinário, e bota o jovem para trabalhar. Mas não, a gente não vê mocidade na casa espírita, a gente não vê. E aí? Aí eu passo aqui na Taquara, onde a gente mora, no bairro da Taquara. Tem uma igreja batista. Aí tem época lá que eles fazem, eu acho que é um encontro de jovens. Aí tem música, tem banda. É jovem saindo pelo ladrão, tudo arrumadinho, com roupa uniformizado. Ué, por que que lá tem e aqui a gente não tem? Cadê o jovem? A casa espírita vai acabar se for assim. Porque a gente vai desencarnar. E aí? Quem é que vai tomar conta? Cadê eles, a mocidade? Então, a gente precisa refletir o que está acontecendo, né? Quais os caminhos que a gente está andando, né? A gente tem que largar a colher de pau, dar a colher de pau para outro mexer o feijão. A gente já não mexeu até agora, então vamos dar uma colher de pau para outro. Não sei se vocês concordam com isso, tá? É apenas reflexão, tá bom, meninas? Podem, quem não concordar, pode levantar a mão. Discordo, discordo. Fiquem à vontade. Ó, certa feita eu estava numa casa espírita fazendo palestra presencial. Aí eu falei assim, eu estava falando, acho que de pais, responsabilidade dos pais com os filhos, dos filhos com os pais. Aí eu falei para eles assim, olha, eu vi um motorhome, né, aqueles carros grandes que é casa, né, que o pessoal viaja, um motorhome, e atrás do motorhome estava escrito assim, torrando, torrando a herança dos filhos. Então, assim, a gente imaginou o quê? Que eram os pais, e por picardia, né, escreveram lá atrás, torrando a herança dos filhos. Aí eu falei assim, olha, eu particularmente, eu acho, não tem que deixar nada para filho nenhum. O filho é que tem que conquistar, porque eu conquistei, eu trabalhei, nós podemos ajudar. Agora, deixar dado, não, perde o valor. Eles têm que conquistar o espaço deles. E muitas das vezes eles dilapidam as fortunas, as heranças que são deixadas, né? E aí uma senhora, foi nítida, ela estava na segunda fila, ela fez assim, ó. Aí eu vi que ela balançou a cabeça, né? E eu falei, eu respeito aqueles que não concordam. Eu respeito, eu não estou aqui para criar nenhuma animosidade. Mas a gente precisa refletir isso, né? Cada espírito aqui presente é uma individualidade. A gente pode interferir no outro. Por exemplo, vou ver aqui. Denise, a sua felicidade está na mão da Carmen? Não. A Não, sua, a sua felicidade está nas suas mãos. sim, Você não pode culpar a Carmen. Então, assim, é você com você mesmo. comigo mesmo, Não é isso? É você com você mesmo. Então, nada que os outros não podem fazer nada, podem te ajudar, né? Mas a responsabilidade é sua. Então, a responsabilidade é de cada um caminhar. A gente pode ajudar os filhos, ajudar dando educação, né? Claro que a gente ama os filhos, mas eu não posso viver a vida deles. Porque você já reparou que a gente fica assim, porque eu vou comprar um apartamento para deixar para minha filha. Porque eu vou comprar só bem material, né? Eu vou comprar isso para deixar. Mas a gente já pensou assim, eu vou iniciar um trabalho na casa espírita para deixar para minha filha cuidar. É responsabilidade. Ninguém pensa assim, né? Eu vou criar uma quentinha sempre do quinto sábado para minha filha cuidar. Olha só, nem ela vai querer. Eu vou dizer, isso é problema seu, foi você que criou, não pedi nada. Então, assim, é de cada um. Cada um tem que ter a sua vontade, né? Cada um tem que ter a sua harmonia, né? E tirar essa cólera, né? Desses pensamentos que a gente tem de querer se meter na vida dos outros. Os amigos espirituais dizem para nós, né? Caminha com as suas pernas, né? Com as suas próprias pernas, e nós vamos te ajudar. Queridos, já são 19h22, senão a Rose vai me botar para fora aqui, vai zangar comigo. Para finalizar, olha, no livro Jesus no Lar, do Espírito Neio Lúcio, né, em diversos capítulos, Jesus ensina a importância da tolerância e da mansidão como ferramentas de paz no lar e na sociedade, né? Então, assim, dominar essa cólera, né? É um desafio diário, né, gente? É um desafio diário para todos nós. E assim, eu sei que não é fácil. E muitos dizem, eu não consigo. Não tem como. Tem, tem.
Tanto é que lá, ó, na pergunta, eu trouxe aqui para vocês, que eu adoro essa questão. Na questão 645 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: quando o homem se acha, de certo modo, mergulhado na atmosfera do vício, o mal não se lhe torna um arrastamento quase irresistível? E aí eu vou colocar aqui esse mal, né? Esse vício, esse arrastamento para tudo, tá? Para qualquer coisa, né? Então, virou um vício, é um arrastamento quase irresistível. E o que que eles respondem? Arrastamento, sim. Irresistível, não. Olha só, a gente não pode esquecer isso. Eu já fui fumante. Tem mais de 30 anos que eu não fumo. Eu parei de fumar. E é uma química que entrava, né? Aquele período que você fica sem fumar, você entra em cólera, porque é uma química que está dentro do teu sangue. Até você expurgar aquilo tudo. Hoje a pessoa pode fumar do meu lado, eu até reclamo, nossa, esse cheiro, não sei como é que eu fumei, meu Deus do céu. Mas eu parei de fumar. E nós conseguimos deixar de fazer as coisas, porque nós somos espíritos, né? Nós temos vontade própria. Rose, eu acho que eu já passei aqui, tá até do tempo. Queria fazer um seminário aqui para a gente poder falar mais. Com certeza teremos oportunidade para isso, meu amigo. Foi um prazer imenso estar com vocês. Oportunidade. Alex, eu só tenho a agradecer a você. Desculpe aí as falhas de internet. Nossa, Às vezes, desculpa eu. muito obrigado por você ter chegado aqui, conversado conosco sobre esse tema tão importante para todos nós, né? E muitas vezes a pessoa, no momento desse de raiva, pode cometer um ato que ela venha se arrepender amargamente, né? Exatamente. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque ninguém está blindado Não, pelo momento de cólera. Então, é, como você falou, né, a prece é muito importante para nos manter, né, sob alerta, e que é o vigiar e orar do Senhor, né? Estar em alerta, não se deixar arrastar por aquele momento, porque às vezes aquilo você sabe como começa, mas não sabe como termina. exato. A gente tem que tomar muito cuidado, e eu preciso falar sobre isso, e foi muito importante isso que você falou. Faz aquela oraçãozinha rápida de sair, quando chega, Exato. quando está na rua, está no ônibus, está na condução, está no trânsito, entra no ônibus, reza, pede a Deus que proteja, não só nós, mas todos aqueles irmãos que estão ali dentro do ônibus, né? O Isso motorista, o aí. educador. Então, está sempre em estado de prece. Né? Nós devemos estar sempre em estado de prece. É sempre bom relembrar isso. E você Pequenas preces. pequenas preces, né? Preces. É aquele para manter essa conexão Isso. com os amigos espirituais. E às vezes a gente esquece dessas coisas, mas a gente precisa ser alertado. Então foi muito bom Né? que você deu esse start, né? Esse alerta Obrigado. É um prazer. Foram eles que intuem para a gente, que a gente fala. que nós precisamos lembrar. Então, os amigos espirituais nos falam, que foi muito bom, muito bom. E a gente, Obrigado. muito tão difícil, né? É. Muita cólera à nossa volta, e a gente tem que tomar muito cuidado nas redes sociais, para Isso. não é? Às vezes uma opinião de um, uma opinião de outro, você embarca. Então, são alertas que os amigos espirituais nos proporcionam e nós precisamos aprender a ouvi-los. E não só ouvi-los, né? Mas seguir o exemplo desses irmãos. Que Deus te abençoe, meu amigo. Leve o nosso abraço, o nosso beijo do coração para os companheiros Cefac, nossa irmã Jane, Antônio Mari, tantos outros que lá se encontram, né? É uma casa que eu tenho um grande carinho, já fizemos estudos lá nessa casa, eu morava ali na Taquara, né? Eu era do CEOI, agora estou aqui. Perfeito. Então, eu tenho certeza que todos gostaram e todos temos muitos a te agradecer por essa oportunidade. Tá bom? Imagina, eu também agradeço. Bem, meus irmãos, nós vamos encerrando aqui a nossa reunião da noite de hoje. Eu vou pedir para minha querida irmã Vera Isaura. Vera, faz a nossa prece de agradecimento, querida. Liga teu microfone aí. Então, levar nossos pensamentos a Deus, nosso Pai amado, ao Mestre Jesus, a toda essa espiritualidade que nos envolve através dos nossos melhores pensamentos, agradecendo esses momentos de reflexão, agradecendo ao nosso companheiro Alex
e toda essa espiritualidade que veio junto com ele, o intuindo, que cada vez mais a gente tenha consciência desses nossos canais abertos para que a gente possa estar sempre conectado com os bons espíritos. E nesses momentos envolver todos aqueles que não, no momento ainda não sabem reconhecer a grandeza do Pai. Fica conosco, Jesus, nos envolva a todos, encarnados e desencarnados. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Bem, meus irmãos, vamos encerrando aqui o nosso estudo da noite de hoje. Hoje, meus amigos, é aniversário da nossa irmã Rosane Sodré. Botei lá aviso lá do nosso grupo, tá? Vamos mandar um beijão para ela. Que Deus nos Então, abençoe, que Deus nos fortaleça, tá? E que amanhã estamos de volta para continuar nossos estudos. Ó, um beijo no Boa coração. noite. Fiquem com Obrigada. Jesus. Obrigado pela Obrigada, oportunidade, Alex. gente. Boa Valeu, noite. Boa noite, valeu. bom Tchau. descanso. Vocês Tchau, também, fiquem com gente. Até Deus. amanhã. boa noite, meus irmãos. Boa noite.